Obrigada pela presença aqui no canal Juris 360 Lab. Bom, vamos direto ao que interessa. O prazo da prescrição executória só começa a contar depois do trânsito em julgado para todo mundo. Oi, olha, essa foi exatamente a grande questão que o Supremo Tribunal Federal analisou. A gente tá falando do tema 788, sabe? Aquele de repercussão geral. Sei. O área 848-107, né, que veio de Brasília. Esse mesmo, do DF. E, sim, o STF bateu o martelo sobre isso, gerou uma expectativa danada na época. Imagino. E aí, qual foi a definição final do Supremo? Chegaram numa tese clara? Chegaram, sim. A tese ficou, assim, bem direta. O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes. O ponto-chave é esse aí, ambas as partes. Ambas as partes. Quer dizer, quando não cabe mais recurso nenhum, nem pra acusação, nem pra defesa. É só nesse momento. Exatamente. É tipo, o momento zero pro Estado, o STF entende que só quando a condenação é definitiva para todo mundo, aí sim nasce pro Estado o direito e o dever, né, de executar a pena. A tal da pretensão executória. Ah, tá. Antes disso, o Estado ainda não podia, digamos, cobrar essa fatura. Faz sentido. E imagino que isso tenha tudo a ver com aquele princípio fundamental da presunção de inocência, certo? Totalmente ligado. Essa decisão tá toda amarrada na interpretação que o próprio STF consolidou sobre a presunção de inocência. Lembra? Aham. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Sim. Especialmente naquelas discussões importantíssimas das ADCs 43, 44 e 54. Ah, sim. As que disseram que a pena só podia começar a ser cumprida depois de todo julgado, né? Exatamente essas. Foram elas que firmaram que a execução só rola após o esgotamento dos recursos. Então, essa decisão do tema 788 é, assim, uma consequência direta daquele entendimento. Entendi. Então, na prática, como essa visão mais recente da presunção de inocência afetou o texto da lei? O Código Penal teve que ser relido? Impacto direto. Sabe aquela redação antiga do Código Penal, o artigo 112, inciso I? Sei. Que falava que a prescrição começava a contar do trânsito em julgado só para a acusação. Então o STF considerou que essa parte específica não é compatível com a Constituição de 88, depois dessa interpretação toda sobre presunção de inocência. Então, peraí. O Supremo disse que aquele pedacinho da lei antiga, na prática, não vale mais. Que não foi recebido pela Constituição. É isso aí. Tecnicamente, o termo é não recepção dessa expressão para a acusação. Significa que essa parte da lei anterior não se encaixa na ordem constitucional atual, segundo a leitura do STF. Entendi. E com isso, o Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição, né? Definindo que o marco inicial correto é o trânsito em julgado para ambas as partes. Faz todo sentido. Porque se o Estado não podia executar a pena antes de ser definitivo pra todo mundo, por causa da própria Constituição, não dá pra dizer que ele estava parado, inerte, né? Perfeito. A prescrição existe para punir a inércia do Estado, certo? Se o Estado estava impedido de agir pela própria interpretação constitucional... Ele não estava inerte. Exato. Não tinha como o prazo da prescrição começar a correr. A pretensão de executar ainda não tinha nascido de verdade. Ok, ficou bem claro. Mas sempre tem a questão. E os casos que já estavam rolando? Como o STF lidou com isso para não virar uma bagunça? Ah, sim. Ponto importantíssimo. O STF fez o que a gente chama de modulação dos efeitos. Pra dar segurança jurídica, sabe? Pra não sair revendo tudo que já estava consolidado. Certo. E como ficou essa modulação? Ficou definido assim. Essa nova regra, do tema 788, só vale pros casos em que a prescrição ainda não foi declarada, claro, e, muito importante, onde o trânsito em julgado para acusação aconteceu depois de 12 de novembro de 2020. Uma forma de equilibrar a nova interpretação com a segurança, né? Bom, então resumindo, o marco é o trânsito em julgado para ambos, valendo pros casos mais recentes, a partir de novembro de 2020, e desde que a prescrição não tenha sido já decretada. Pra quem quiser se aprofundar mais nisso, olha, esse julgado, que é fundamental mesmo, tá bem detalhado no informativo 1101 do STF. É bom anotar pra pesquisar depois. Tema 788 de repercussão geral, ligado ao ARE 848-107-DF. É uma decisão que mexe muito com a prática da execução penal. E olha, tem muito mais conteúdo jurídico, assim, direto ao ponto, relevante, aqui no nosso canal Juris 360 Lab. Verdade. Se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que ajuda muito a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui no Juris 360 Lab.